Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana juntos com muita informação. Hoje é segunda-feira, 4 de abril. Veja os destaques aqui no Segunda Edição. Violência em Porto Alegre. Em 2 semanas, guerra entre facções mata 14 pessoas. Como o novo secretário de Segurança do Estado pretende conter a onda de crimes? A gente já responde. Noroeste. Enxurrada arrasta animais, pontes e deixa casas alagadas. Veja como fica a previsão do tempo para todo o estado. Vacinação em dose dupla. Saiba quem já pode se proteger contra a gripe e o sarampo. É como exercer o seu direito ao voto, não abra mão disso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, gente, o friozinho já chegou, já está batendo a porta da gauchada e a temporada de vacinas também. 124 unidades de Porto Alegre já estão aplicando as vacinas nos grupos prioritários. Acompanhe. A enfermeira Cibele não perdeu tempo e veio se vacinar logo no primeiro dia. As gripes se tornam esporádicas, mais fracas e o efeito para mim foi um sucesso. Profissionais da saúde estão no primeiro grupo a se vacinar a partir de hoje em Porto Alegre. Basta apresentar um comprovante de emprego. Além deles, estão os idosos com 60 anos ou mais. Faz 5 anos eu me vacino e não me gripei mais. Eu ficava 2, 3 dias mal. Porto Alegre recebeu 81 mil doses nesta primeira etapa. A segunda fase vai incluir crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, gestantes, mães de recém-nascidos, pessoas com deficiência e doentes crônicos, entre outros públicos. 730 mil pessoas devem ser imunizadas na capital. No ano passado, foram 775 mil doses aplicadas. Além da vacina contra a gripe, hoje também começa a imunização contra o sarampo. Primeiro, para profissionais da saúde atualizarem a carteira. Depois, a partir do dia 2 de maio, a vacina tríplice viral vai ser aplicada em crianças. A coordenadora adjunta do posto de saúde Modelo afirma que as mães não devem se descuidar, já que a aplicação das vacinas reduziu durante a pandemia. Na pandemia a gente teve números bem importantes de diminuição da procura da vacina, então podem procurar para atualizar o calendário vacinal. E olha, agora a gente fala de um assunto extremamente grave. A violência aqui na capital dos gaúchos que não para. Mais um homicídio foi registrado hoje de manhã, bem pertinho do postão da Vila Cruzeiro, aqui na zona sul da cidade. Vamos para a redação conversar com a Gabi Lerina, que com mais essa ocorrência, minha amiga, são 14 homicídios registrados em 19 dias, Gabi. Dá quase um por dia, minha amiga. Boa noite. Muita coisa, né, Chamali? Nossa. Olha, Chamali, este homicídio, esta morte aconteceu hoje de manhã, por volta das 11 horas da manhã, na rua Manuel Lobato, número 315, dentro de uma oficina mecânica. Segundo as informações da polícia, um veículo Prisma de cor cinza passou abrindo fogo contra um funcionário desse estabelecimento. Foram pelo menos 9 disparos. O homem morreu ali no local mesmo e, de acordo com as investigações, tem a ver sim com a guerra do tráfico de drogas. Detalhe, Chamar, esse lugar fica, olha, não tão distante do posto, cerca de 200 metros do postão da Cruzeiro, ou seja, tinha muita gente ali recebendo atendimento na hora. Imagina só se um desses 9 tiros, só 9 tiros atingiram a vítima, né? Imagina só se algum desses tiros pega uma outra pessoa que está passando por ali e que nada tem a ver com essa confusão, com essa guerra do tráfico. Mas, Chamari, sabe que foi um final de semana muito violento na zona sul aqui de Porto Alegre. Por exemplo, no bairro Cascata, por volta das 8h30 da noite do domingo, teve um tiroteio. Uma pessoa ficou ferida, 3 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu nessa troca de tiros na Avenida Herval, que fica no bairro Cascata. Mais uma condição também, de acordo com as investigações, que tem a ver com esta guerra do tráfico de drogas.
No sábado à noite, Chemali, 4 homens armados invadiram uma festa infantil e aí executaram Maurício Barbosa Goulart, um traficante com diversas passagens que recém havia saído da cadeia. Isso foi na Vila Cruzeiro. Teve tiroteio. Outras 2 pessoas ficaram feridas, entre elas, Chemali, uma garotinha, uma menininha de apenas 7 anos que teve 2 ferimentos pelo corpo, um na altura do peito e outro na perna e que está lutando pela vida, está na UTI em um hospital aqui em Porto Alegre. Segundo a investigação, uma dívida financeira teria gerado esses confrontos, além da vingança. Vamos ouvir mais o que traz de informações o delegado que está investigando esse caso, Eibert Moreira. Vamos ouvi-lo. As ordens estão partindo de dentro do sistema carcerário. Na semana retrasada, 2 lideranças já foram isoladas e nós não descartamos a possibilidade de isolar outras, né? Sempre tendo em vista que essas pessoas que estão dentro do sistema carcerário e que estão determinando a prática de homicídios aqui na capital, elas serão indicadas para transferência do sistema penitenciário federal. Chemali, lembrando que o Rio Grande do Sul já tem um secretário de segurança. O anúncio ocorreu ontem no Palácio Piratini. Assumiu o cargo o coronel da Brigada Militar, Vânios César Santa Rosa. O delegado da Polícia Civil, Heraldo Guerreiro, é o novo adjunto da pasta. Durante a entrevista coletiva hoje à tarde, tanto o Santa Rosa quanto o governador Ranolfo Vieira Júnior anunciaram outras ações de combate. Vamos ouvir. Utilizando a inteligência, verificando quem são os grupos que estão ali nessa instabilidade aí do submundo do crime, né? Identificando, prendendo, além de fazer um policiamento mais ostensivo nesses locais, a fim de evitar esse tipo de crime. As ações que a gente vai desenvolver vai justamente para combater e eliminar, realizar prisões. Nós estamos colocando ali o BOP, Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Choque e as forças táticas das unidades da capital e intensificando a presença policial nessa área conflagrada. Tá aí a posição, né? Agora da nova cúpula, e o governador Ranolfo cumpriu a expectativa, nomes técnicos, né? O coronel da Brigada Santa Rosa, Vânios Santa Rosa, já foi o comandante-geral da Brigada, né? Como você destacou, o delegado Heraldo Guerreiro dirigia aí o Departamento de Polícia do Interior, que é o maior do Rio Grande do Sul, dos departamentos da Polícia Civil. Ou seja, Gabi, gente com muita bagagem, né? Com muita experiência, vem para gerenciar. Agora o momento é de crise. É um momento realmente de tensionamento para essas comunidades. A gente precisa dar um tempo para que a cúpula consiga traçar essas estratégias. Mas a própria Polícia Civil já sabe, né? Tudo está dentro do sistema carcerário, né, minha amiga? Tudo dentro do sistema carcerário, tudo comandado de dentro das cadeias. Existe uma dívida que agora veio à tona entre essas 2 facções. Agora se falou lá no gabinete, lá no secretariado hoje, uma instabilidade no submundo do crime. Me faz perguntar, me imaginar o que seria uma estabilidade no mundo do crime. Seriam as bocas funcionando a pleno, vendendo droga, sem tiroteio. Aí a classe média, média alta, fingindo que nada está acontecendo e a roda vai girando. Isso seria estabilidade? Eu fico perguntando. Vou dar um voto de confiança porque conheço os 2. Sei que são profissionais da segurança pública extremamente capacitados, mas Porto Alegre precisa de agilidade imediata. E essa é a principal bandeira do atual governador, que é um delegado de polícia e era secretário de Segurança Pública. A resposta precisa ser imediata, governador Ranolfo Vieira Júnior. E olha, além do secretário de Segurança Pública, outros 10 nomes tomaram posse hoje. O governador Ranolfo Vieira Júnior oficializou a mudança nas secretarias de Agricultura, Desenvolvimento Urbano, Transportes, Chefia de Gabinete, entre outras. A alteração acontece depois da renúncia do ex-governador Eduardo Leite e da saída de 11 secretários, na maioria nomes que vão concorrer a algum cargo público nas eleições deste ano. Falando sobre isso ainda, execução em plena luz do dia. O homem foi morto dentro de uma lanchonete. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. As imagens mostram o momento exato do crime. O criminoso entra na lanchonete e mata a queima-roupa um homem que almoçava no local. O assassino disparou vários tiros contra a vítima, que morreu na hora.
Depois de 2 anos sem festa, pancadaria no carnaval da capital. Foi na madrugada de sábado, no centro, na descida da Borges. Garrafas foram arremessadas durante o desfile. A Brigada Militar disse que dispersou a confusão. Um integrante da bateria de uma escola de samba ficou ferido. Tumulto e briga generalizada no centro de Canela, na Serra Gaúcha. A confusão foi entre torcedores do Grêmio e motoboys, no sábado à noite, após a final do Gauchão. Teve socos, xingamentos e gritaria, mas ninguém registrou ocorrência na polícia. Quanta falta de educação no nosso estado, né? Impressionante esses flagrantes. Olha, agora a gente fala do caso Rafael lá de Planalto. A juíza da comarca lá de Planalto, Marilene Parisotto Campanha, aplicou uma multa contra o advogado de Alexandra Dolgokenski, o Dr. Jean Severo. O valor de quase R$110 mil se refere ao abandono injustificável da sessão plenária do Tribunal do Júri no dia 21 de março. A defesa saiu do julgamento, mostramos aqui, após 10 minutos do início, ao ter negado pela juíza um pedido de perícia em um áudio. De acordo com a defesa da mãe acusada de matar o próprio filho, a gravação seria do menino Rafael e poderia influenciar o julgamento. A juíza também cobrou reação da OAB sobre o episódio. A multa foi solicitada pelo Ministério Público. Ainda não há data para a retomada do júri. O advogado Jean Severo disse que recebeu a informação da multa com surpresa, já que no dia do julgamento, segundo ele, a magistrada disse que não iria aplicar sanção. Ele vai recorrer dessa multa, portanto, aí novos desdobramentos no caso Rafael, que ainda não tem data marcada para o novo júri. E olha, hoje foi o último dia para o Grêmio festejar o título do Gauchão. Esporte agora aqui no segunda edição. É isso mesmo, gente. A Série B do Brasileirão tá logo ali. Certo, Matheus Schenck? Todo mundo tenta, mas só o Grêmio... Tá, esquece, eu juro que tentei não usar a frase clichê. Mas o pentacampeonato gaúcho do Grêmio já faz parte do passado. Quê? Como assim? Amanhã o time já começa a treinar de olho na Ponte Preta. Sábado, primeira rodada da Série B. E o Grêmio tá pronto pro desafio, será? E haja novidades para esta Série B. Olha aí, 4 jogadores estão chegando para essa disputa. Já outros 6 estão saindo. 2 com destinos garantidos. Churin pro Atlético Goianiense e Jean-Pierre pro Avaí. No Inter, dia de apresentação. Aliás, segundo dia seguido de apresentação. Ontem foi o atacante uruguaio Carlos de Penha. Hoje, o novo diretor técnico Paulo Autuori, que já sabe bem o que tem de fazer. Nós temos que acabar no dia a dia, e é uma coisa que as nossas reuniões foram nesse sentido, com as conversas de corredores. Né? Como é que se termina com isso? Tendo reuniões claras, né? objetivas, que você tenha a gestão do tempo dessa reunião, não só aquelas coisas duradouras, né? São bem objetivas. Então, é fundamental que a gente formalize isso, né? De uma maneira muito evidente e clara. Não vai embora ainda. Amanhã é dia de Super Terça no SBT. 15:45 da tarde tem Manchester City e Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. E 9h15 da noite, Flamengo e Sporting Cristal, Libertadores da América. Então, finalizando com outra frase clichê, te liga, bico de luz. Parabéns aos gremistas pelo penta do Gauchão e aos colorados pelo aniversário do clube nesta segunda-feira. Ainda hoje, aqui no segunda edição, susto em Bento Gonçalves. Motorista de caminhão perde controle e invade restaurante. E ainda a enxurrada provoca estragos no noroeste do estado. Luciane Coleman. Pois é, Chemali, foi muita água que arrastou animais, destruiu pontes e alagou casas. Depois do intervalo, eu atualizo a previsão do tempo para a semana. Nós já voltamos. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só esse recado. Aproveitar a vida ao lado de quem se gosta, fazendo o que nos faz felizes, é uma verdadeira celebração, não é? E é para usufruir sempre das coisas boas da vida que ter saúde é fundamental. Para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família,
Eu tenho uma dica. O plano de saúde da IBCM. São mais de 90 anos cuidando das famílias gaúchas com profissionalismo e carinho. A IBCM oferece odontologia, muitas especialidades médicas, além de fono, físio e terapias diversas. E para tudo ficar ainda melhor, com a IBCM, você não tem taxas de consultas e de exames. Assim você sabe o valor certinho que vai pagar. Celebre a vida todos os dias. Cuide já da sua saúde. Então chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E olha só que susto hoje à tarde lá na Serra. Um caminhão desgovernado invadiu um restaurante, gente. Tá aí as imagens. Foi na cidade de Bento Gonçalves. Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista perdeu o controle do veículo na descida da rua Mário Moraçu, atingindo esse estabelecimento. Ainda não há informações sobre feridos, mas olha a imagem, a destruição. O caminhão entrou a toda a velocidade, a ladeira bastante íngreme ali, né? Bento Gonçalves, a cidade é cheia de montanhas, enfim, o Vale dos Vinhedos. E a cidade tem muitas lombas, muitas ladeiras. Portanto, aí todo cuidado com um sistema de freios é pouco, né, gente? Ainda mais com um veículo de grande porte, como é um caminhão ali, ó, foi destruído. Ainda estamos tentando apurar se há feridos, mas aí o flagrante está registrado na tela do Segunda Edição. Falando ainda na Serra, olha que interessante essa reportagem que a gente vai trazer agora. Uma casa que acolhe vítimas de preconceito e violência de gênero. Corre o risco de fechar as portas lá na Serra Gaúcha. Para muita gente, a ONG Construindo Igualdade é o único porto seguro para uma vida digna. Veja na reportagem do Guilherme Fadanelli. Comecei minha transição com 11 anos de idade, muito jovem. No decorrer da minha transição, fui explorada sexualmente, fui parar num garimpo, né, onde que eu fui aprisionada por um período, né. A rejeição da família, o preconceito e principalmente o preconceito da sociedade. Diferentes dramas e uma só causa, o preconceito. Ao tornarem pública a forma como se enxergam, muitas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais são expulsos de casa e forçados a romperem os laços familiares. Em situação de rua, ficam expostos à violência e sem nenhum direito social. Cientes dessa situação, integrantes da ONG Construindo Igualdade criaram, em maio do ano passado, a primeira casa de acolhimento LGBTQIA+, do sul do país. O local já recebeu 35 pessoas de várias cidades, como Porto Alegre e Pelotas, e também de outros estados, como São Paulo e Amazonas. Além de acolher, a casa busca resgatar a dignidade e impulsionar a independência. Mesmo conquistando o nome social, a Fernanda não ganhou o respeito da família e dos moradores de Santo Antônio da Patrulha. Eu saía para ir e comprar um pão, eu era apontada. Cansada da discriminação, ela chegou à casa em janeiro e está cheia de planos. Já vou iniciar um curso, de manicure. O lugar abriga até 10 pessoas, mas passa por dificuldades financeiras. Hoje, apenas 6 padrinhos contribuem com R$100 mensais. Um brechó e serviços de salão de beleza também ajudam a levantar recursos, mas são insuficientes para cobrir as despesas de R$4.500 por mês. Nesse modelo atual, nós conseguimos manter até 3 meses. A partir disso, só por Deus. Nós queríamos ter, respeito na sociedade. Igualdade e dignidade, né? Parece tão básico. Mas para muita gente isso é uma luta diária realmente. Parabéns ao Guilherme Fadanelli por trazer essas informações, dar luz a essa causa aqui no Segunda Edição. Olha, as informações para ajudar a ONG Construindo Igualdade estão na nossa página no Facebook. Seguimos aqui com a Segunda Edição. Olha, a madrugada foi de muitos estragos. Depois das chuvas torrenciais pelo interior gaúcho, deixa eu chamar a Luciane Coma para a gente fazer um apanhado em qual cidade mais atingida, Lu? Boa noite.
Boa noite, Chemali, boa noite a todos. Pois é, depois da seca, né, que vem castigando o estado, muitas cidades, registraram mais chuva do que o normal, do que a média. E entre esses municípios está Criciúmal, lá no noroeste, que passou por uma enxurrada nessa madrugada. A prefeitura estima que foram cerca de 6 horas de muita chuva, que caiu mais de 150 milímetros. É muita água, isso às vezes é a média de um mês, para o pessoal mais ou menos ter uma noção, né, de como choveu lá na cidade em pouco tempo. Tanto é que 12 pontes e pontilhões ficaram destruídos por causa da chuva. Algumas, inclusive, ainda estão embaixo d'água. Além disso, 30 bois e vacas foram arrastados por causa da força da água. Imagina, né? Que horror! Além disso, centenas de casas ficaram alagadas e muitas plantações foram destruídas pelo excesso de água. Depois da chuva de domingo, a semana também começou, isso em quase todo o estado, né, Chemali, com muita chuva, muita garoa, muita umidade. E a notícia para o pessoal de casa é que essa instabilidade deve continuar. Quem explica para a gente é a nossa meteorologista, Stael Cias. Nesta semana no Rio Grande do Sul, o que vai predominar é a umidade, não necessariamente trazendo chuva, mas diariamente a presença das nuvens será muito marcante pelo estado, especialmente naqueles trechos de serra, períodos de garoa, de chuvisqueiro com baixos acumulados de precipitação poderão ocorrer especialmente nesta terça e também na quarta-feira. Agora, entre a quinta e a sexta, aí sim pode voltar a chover forte e a umidade segue em alta em grande parte das regiões. Lu, galochas e guarda-chuvas. Né, pessoal? Galochas e guarda-chuvas na porta de casa, né, Lu? E por enquanto a gente não vai ter aquele friozão, né? Aqui em Porto Alegre eu estava vendo, por exemplo, amanhã mínima de 18, máxima de 24. Depois o restante da semana, mínima de 18, 19 e máxima não passando dos 26. Uma temperatura bem típica de outono, né? O problema é que a umidade às vezes dá uma sensação de abafamento, né, Chemali? E aí acaba vindo mais chuva. É verdade, vamos ter que segurar essa semana que começa a primeira semana útil do mês de abril com umidade, com chuva, enfim, vamos enfrentar com fé. Vamos lá, vamos em frente. Obrigado, Lu. Até amanhã. A todos que nos acompanham nesse início de semana, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo prestígio. SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande com o André Rar, todo o nosso time. Dia de futebol. Amanhã, terça-feira, tem Liga dos Campeões de tarde, Libertadores à noite. Tchau, tchau.